Boa noite. Não me identificarei por motivos profissionais e pessoais. Para que o relato possa ser contado, me chame de João. Enfim, sou um advogado há mais de 10 anos no interior do estado do Paraná. Tenho 37 anos e sempre atuei em causas de defesa do consumidor e aposentados, mas também sou advogado da ativo. Ou seja, atuo em processos onde as pessoas mais pobres não conseguem arcar com um advogado particular. Um advogado da ativo recebe do estado onde atua. No meu caso, o Paraná. Fui nomeado em um caso de execução de alimentos, onde um cidadão não estava arcando com a pensão alimentícia do seu filho. Neste caso, o juiz me nomeou para atender o interesse da mulher e da criança, com o intuito de cobrar o devedor. Ao receber a nomeação, aceitei. Entrei em contato com a cliente e marquei o atendimento na residência dela. E a cliente morava em área rural. É normal que o advogado faça atendimento na casa do cliente, pois às vezes este mora longe ou não possui condições de ir até a cidade. Pois bem, era uma quarta-feira, aproximadamente 15 horas. Me dirigi à casa da cliente com o intuito de fazer uma entrevista e pegar todos os documentos. Ao chegar lá, a senhora, que chamava Maria, me ofereceu um café. E eu, como um bom fumante que sou, aceitei. Após tomar café e fumar o meu cigarro, sentei à mesa com a senhora e fiz a entrevista. Recolhi toda a documentação necessária e após eu fui embora. Alguns meses depois, o juiz determinou a realização de audiência de conciliação. Então, avisei a Maria que comparecesse. Entretanto, por morar em área rural, ela pediu que eu a buscasse. E foi isso que eu fiz. Visto que ela não possuía condições de ir sozinha. Já no carro, ela me advertiu que o seu ex-marido era muito violento e que eu tomasse cuidado na audiência. No entanto, disse a ela que estaríamos no fórum e que o mesmo era protegido por seguranças e pela polícia militar, de modo que não haveriam riscos. Ao chegar no fórum, nos deparamos com seu ex-marido, que se chamava Roberto. E ele logo me ameaçou, dizendo que se caso fosse preso, iria atrás de mim para me matar. Eu olhei para o mesmo e comecei a rir, dizendo que a minha segurança estava na minha cintura. Desde que me tornei advogado, eu tenho porte de arma. Porto um revólver calibre 38 de 6 tiros, visto que a profissão é perigosa. Em seguida, fomos chamados para a sala de audiência. Entretanto, o Roberto, ex-marido da minha cliente, se manteve irredutível e não aceitou nenhum acordo. Bem, como sempre faço, realizei uma defesa ferrenha de minha cliente e fiz o requerimento de prisão do seu ex-marido na mesma sala de audiência. Entretanto, o juiz concedeu ao ex-marido o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento das parcelas em atraso. Ao sair da audiência, o Roberto me olhou com muito ódio, dizendo que eu não perdia por esperar. Olhei para ele e disse que não era a primeira vez que alguém me ameaçava, mas que se ele tentasse a sorte, não ficaria vivo para contar. Após essa discussão, chamei Maria para irmos embora
e a levei para casa. Ao chegarmos em sua residência, a Maria me serviu um café. Eu aproveitei para fumar um cigarro. Depois, após uns 10 minutos de conversa, a mesma me relatou que estava com muito medo do seu ex-marido e pediu que eu tomasse cuidado. Eu a tranquilizei e disse que recebia ameaça constante, pois como advogado, sempre lidei com pessoas ruins. Ela me pediu que eu aguardasse até às 18 horas para ir embora, visto que o seu filho apenas chegaria nesse horário e ela não queria ficar sozinha. Acolhi o seu pedido e aguardei. E quando seu filho chegou, era 18h30, já anoitecendo. Bem, me despedi e entrei no meu carro e saí do seu sítio. Peguei uma estrada de terra para ir embora. E logo que saí da sua propriedade, eu virei à esquerda e segui em frente, onde pegaria 20 quilômetros de terra até chegar na rodovia. E após os 10 quilômetros, enquanto dirigia na estrada de terra, notei uma movimentação estranha no matagal, à esquerda. E ali eu vi vários bois correndo, de um lado para o outro, como se estivessem fugindo de alguma coisa. Bem, continuei dirigindo como se nada estivesse acontecendo. E após mais ou menos 1 quilômetro, começava a ter cascalhos na estrada. O pneu dianteiro do meu carro furou. E ao descer do carro, eu vi que o mesmo tinha rasgado ao passar por cima de uma pedra muito fina. Bem, eu não tinha escolha. Tinha que trocar o pneu para ir embora. E assim, abri o porta-malas do carro e retirei o estepe, o macaco e a chave de roda. Rapidamente, comecei a retirar o pneu furado. No entanto, comecei a ouvir barulhos no mato à esquerda, como se um animal estivesse andando por ali. Na hora, eu pensei que era um bezerro, então não dei muita importância ao barulho. Mas passando uns 2 minutos, eu ouvi um rosnado. Não conseguia identificar, mas pensava que se tratava de um cachorro, e no pior das hipóteses, seria uma onça. Puxei o revólver da cintura e fiquei observando o matagal de onde vinha o barulho. Eu não conseguia ver nada, visto que estava muito escuro. E além disso, nessa área rural não existiam postes de iluminação. Então, com um revólver em mãos, eu fiquei esperando algo aparecer. E nisso, do meio do mato, saiu um bicho muito grande, com quase 2 metros de altura. Ao avistar a criatura, eu congelei. Nunca tinha imaginado ver algo daquele tipo. Parecia um cachorro, com as pernas curvadas para trás e os braços grandes. Tinha dentes enormes e um olhar infernal. E nessa hora eu quase desmaiei. Não sei da onde tirei forças para apontar o meu revólver para a criatura e disparar. Efetuei 3 disparos e todos acertaram a criatura na região do tórax. A criatura caiu no chão, mas eu não sabia se estava desmaiada ou morta. Só o que eu tinha certeza era que havia atirado em um lobisomem. As minhas crenças todas foram mudadas naquele momento. Momento esse onde eu vi uma criatura do folclore brasileiro. E após acertar os tiros na criatura, eu saí correndo e nem me importei com meu carro. Deixei ele lá mesmo, na estrada, e corri o máximo que pude.
E após correr uns 10 minutos, eu avistei uma casa, ainda na área rural, e pedi ajuda. O senhor que me atendeu, vendo a minha situação, me deu abrigo para a noite. Contei a ele todo o ocorrido, e ele acreditou. O senhor disse que eu tive muita sorte de estar vivo. E após vários minutos de conversa, eu dormi em um dos quartos. E quando amanheceu, eu voltei ao meu carro. E ao chegar lá, o mesmo estava todo amassado. E o corpo do animal havia desaparecido. Havia apenas uma poça de sangue. Rapidamente, eu troquei o pneu e fui embora, ainda morrendo de medo. E ao chegar em casa, eu fiquei pensando: será que seria o ex-marido da Maria, o tal lobisomem? Afinal, é muita coincidência que tudo tenha se dado no mesmo dia. Enfim, boa noite. Vou contar algo que aconteceu em minha família já há alguns anos, mostrando nitidamente que existe um canal de comunicação do além com o nosso mundo. E que realmente nós não estamos sozinhos. Eu nunca acreditei em fenômenos sobrenaturais, fantasmas e coisas do tipo, sendo que também nunca liguei para visitar cemitérios e túmulos daqueles que partiram. E por acreditar que quem morreu não liga para nós, eu também faço a mesma coisa. Não ligo para quem morreu. Mas este fato assustador aconteceu alguns anos depois da morte do meu pai. Eu tenho um irmão, o qual tem a saúde perfeita. E este irmão nunca apresentou nenhum tipo de problema. Certa vez, do nada, ele começou a ter crises de desmaio. Ele simplesmente ia amolecendo o corpo e caía no chão. Eu e a minha mãe o levamos a vários médicos, onde foram feitos diversos exames, como tomografia, ressonância magnética e outros. Mas estes exames não mostravam nada de anormal em seu organismo. Ou seja, não haviam motivos aparentes para aquelas crises de desmaios. Passado alguns dias, eu fui visitar a minha mãe e o meu irmão, pois naquela época o meu irmão ainda morava com a minha mãe. Bem, ele estava normal, e de repente, como sempre do nada, ele caiu desmaiado no sofá. Então, ficamos assustados e ficamos tentando reanimá-lo. Em um certo momento, o meu irmão fica com os olhos arregalados e com uma expressão estranha. E em seguida, começa a falar com uma voz diferente, coisas estranhas. E logo depois, ele volta a desmaiar. Assim que ele acordou, ele disse que não se lembrava de nada e ficou normal. Eu e a minha mãe ficamos assustados e não sabíamos o que fazer. Uma tia nossa indicou que levássemos o meu irmão até um centro espírita. E chegando lá, o médium disse que o meu irmão tinha um dom para receber espíritos. Ou seja, ele tinha um dom da mediunidade e teria que trabalhar para desenvolver este dom. Porém, ele não quis saber de fazer isso e não voltamos mais lá. Após esse incidente, o meu irmão ficou bom por um tempo, sem ter desmaios. Até que um dia, eu volto para visitar minha mãe e a encontro muito assustada. Perguntei a ela o que aconteceu e ela me disse
que o meu irmão havia desmaiado de novo. E desta vez, ele arregalou os olhos. E para a surpresa da minha mãe, o meu irmão falava com a mesma voz que o meu pai. E ele também dizia que era o meu pai falecido. E que estava bravo porque ninguém visitava o túmulo dele. E não cuidavam de lá. E também que o túmulo estava muito sujo. Depois, como sempre, ele desmaiou de novo. E quando acordou, disse não se lembrar de nada. Na dúvida, eu mesmo sem acreditar, disse que iria até o cemitério, ver o túmulo do nosso pai. No dia seguinte, eu fui até o cemitério, aonde o meu pai havia sido sepultado. E qual não foi a minha surpresa quando cheguei à sepultura e percebi que havia uma obra no túmulo do lado, e que haviam jogado todo o entulho em cima da lápide onde o meu pai estava sepultado. Fiquei completamente assustado com aquilo, pois nem acreditava no que havia acontecido. O meu pai, através do meu irmão, havia avisado que estava descontente por ninguém visitar o seu túmulo, e também por não cuidar dele, e que o mesmo estava muito sujo. No dia seguinte, retornei ao cemitério preparado e limpei totalmente o túmulo do meu pai. E desde aquele dia, eu não deixo mais de visitar os túmulos daqueles que partiram. Pois agora eu sei que, embora não estejam os vendo, estamos sendo observados pelos seres do além. E sei também que nós não estamos sozinhos. Boa noite.